Olá pessoas, aqui é o Danilo e um recadinho rápido aqui é que as entrevistas que eu fiz para esse episódio, elas têm uma versão estendida que vão sair ao longo dos próximos dias. Então, apesar desse episódio já ter 1h30 ou quase, ainda tem um pouco mais de conteúdo que vai sair com os entrevistados em episódios individuais. Beleza? É isso, bom proveito nesse podcast. Os links de todas as coisas que foram comentadas, eles estão na descrição desse episódio, ou se não estão, ainda vão estar. Beleza? Então é isso aí, é nóis. Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes, estou aqui diretamente do Spotify for Podcasters Summit, evento aqui muito louco em São Paulo, e me acompanhando hoje aqui está a galerinha do Arcadio, esse podcast maravilhoso, que fala sobre muitas coisas e meu estado mental está péssimo, então não vou saber resumir. Então aqui do meu lado está o Bruno, se apresente aí direitinho, nome, sobrenome, podcast, tudo que você quiser falar. Então, tô vendo que seu estado mental tá um pouco deplorável, porque o nome do podcast é Mediocratas, mas tudo bem. Nossa, você viu que o meu problema mental tá sério aqui. Então, eu sou o Bruno Garofalo, a gente tem o Arcadio também, o Arcadio é o nome do site. A gente tem aí o podcast Mediocratas, que é um podcast de cultura pop, que a gente fala aí sobre as coisas que estão rolando. A gente tá pensando em mudar o formato recentemente, então pode ser que ocorra uma novidade aí, não sabemos, mas... Recentemente, por causa de alguma coisa que você viu aqui? Ah, com certeza. Ó, foi só a introdução, hein? Mas espera aí que você vai voltar a falar, calma lá. Vai, fala você agora, garoto! Eu tô meio Serginho Groisman aqui. Oi, eu sou o Luiz Augusto Barros. E você gosta de batata? E eu gosto de podcast. E de estudar? Não. E você, meu jovem? Oi, eu sou o Felipe Fernandes, eu vim pra São Paulo e eu não estou querendo voltar pra BH. É o que acontece comigo sempre que eu venho pra São Paulo, porque essa cidade é incrível, tem muitas coisas acontecendo, um evento desses que dificilmente vai acontecer em BH. Sem mais delongas, a gente vai fazer um panorama aqui, um parecer desses 2 dias de evento que tá sendo muito intenso e igualmente muito incrível. Quem quer começar a falar assim, o que vocês viram de mais legal, mais interessante? Levantem as mãos aí, quem quiser começar a falar. Eu começo, já fui apontado aqui, mas eu começo. Você levantou a mão. Então, podcasters, né, cara? Muitos podcasters no meio da galera, assim. Todo mundo fala que podcast é a mídia que aproxima mais o produtor do consumidor. Assim, às vezes o próprio consumidor até contribui com a produção do podcast de alguma forma, seja um pouco mais indiretamente, escutando, aliás, até bem direto, mas assim, seja só escutando, seja divulgando, apoiando financeiramente, ou até mandando feedback mesmo, que às vezes é exibido no podcast. Então, tipo assim, ter um evento assim que congrega tanto ouvintes quanto produtores é muito legal. E eu tava conversando hoje com o Renan Cirilo, que é o atual vice-presidente da BPOD, né? E ele me falou que a comunidade hoje carece desses eventos sociais, então é muito bacana que a gente vê isso acontecer. E esse é só o primeiro, né? Porque o Spotify bancou tudo e tá investindo pesado em podcast, porque até então, pelo que eu conversei com... Pra quem? Não, eu paguei. Bancou o evento, né? Não bancou seu hostel. Mas... Infelizmente. Mas assim, eu tava conversando com algumas pessoas e até pessoas do Spotify mesmo que não acreditavam que podcast era uma coisa meio que até ser. E esse ano deu uma virada muito forte. Esse ano é o ano do podcast no Brasil, diz que é. Exatamente. 2019 é o ano do podcast no Brasil. E como diz Carlos Merigo, e o próximo vai ser mais ainda. Ou foi o Gus Lanzetta, agora eu não lembro direito. Pode mas ser, algum então, deles falou que... Foi creditado a ambos aí. Ou então, como diria Jovem Nerd, todo ano é o ano do podcast no Brasil para o próprio Nerdcast, porque todo ano eles estão ganhando dinheiro. Exatamente, todo ano é o ano do Jovem Nerd. E a gente tá tentando fazer igual, né? Mas aí, então, ver essas coisas acontecendo é muito legal. E também ver que o Spotify acredita na mídia e assim, tá disposto a até trabalhar em questões de monetização no futuro próximo. Então a gente tem que esperar pra ver o que vai pegar, né? Fala, meu. Depois desse longo monólogo, a gente estava até conversando mais cedo, eu e o Bruno, sobre o objetivo desse evento, né? E a gente tem que pensar que o principal objetivo é realmente incentivar a galera a fazer. Não era chegar aqui, ô gente, você que gosta de podcast, vem cá conhecer o seu podcaster favorito. Não, é você chegar lá e fazer o que você quiser fazer. A gente conheceu um cara que ele tem um podcast sobre cachorro, velho. E eu nunca pensei sobre isso, sabe?
Então, tipo assim, o evento realmente ele quer te incentivar a fazer, porque o Spotify tá investindo muito dinheiro. Reza a lenda que são 500 milhões. Eu já vi uma informação dessa. E cara, eles estão investindo esse dinheiro todo porque eles querem ter retorno. Então, eles querem incentivar demais a nossa produção, comprar até plataforma para auxiliar cada vez mais. Então, qualquer pessoa, pode ser um podcaster, mano. E outra, eles não querem só... o objetivo não é só você ficar conhecendo os podcasters e tal. É você passar a ouvir o seu amigo e você divulgar o seu. Então vai virar uma rede, correto? Correto. Aproveitando nesse ponto que você falou aí de as plataformas, eu vou levantar a bola que Bilu vai cortar com toda a força do mundo, porque tem coisas que a gente, algumas a gente já conhecia, como, por exemplo, o Anchor, que foi comprado pelo Spotify recentemente. Tinha algumas marcas parceiras aqui também, que é a Sennheiser, como é que é o nome da outra? A Shure. Calma, cara, você tá muito afobado. E tem talvez a grande revelação do evento tenha sido o Soundtrap, que é uma plataforma que estava até então desconhecida, mas que Bilu gostou bastante, então eu vou levantar essa bola aí pra ele, porque acho que ele vai gostar de falar mais do que eu, inclusive. Fala sobre o que o que você viu sobre essa empresa. Resume uma palavra. Foda. Eu não vou resumir uma palavrão que o Luiz não manda em mim. Eu vou ser sincero aqui, ó. Vou ser direto. Vocês do Como é que Pode. Vocês do Como é que Pode, que não me conhecem, nunca ouviram minha voz. Vou falar uma coisa aqui. Soundtrap é o futuro do áudio. Mano, que coisa absurda. É só isso que eu tenho pra falar porque é isso. Não tá pagando nós. Não pode ser só isso. Eu quero conte o que é um Soundtrap, o que se consiste essa tecnologia. Voltei. Você vai dar esse cortezinho meia bomba, velho? Vai com a mão só. Voltei aqui porque eu fui obrigado. Então, o Soundtrap é uma ferramenta de edição de áudio que ela foi pensada inicialmente para músicos, para criação de batidas, para mudanças de BPM, edição de música em geral, para você criar sua música. E em maio, se eu não me engano, o Spotify comprou 3 empresas. Uma delas era o Anchor, a outra eu não tenho ideia do que seja. A Gimlet Media. Foi a Gimlet Media? Gimlet Media. Que virou uma produtora agora, né? É uma produtora de conteúdo. Não, foi a Gimlet. Isso. Essa informação você volta pro foco. no Google. O foco é Soundtrap. E a outra foi a Soundtrap. A Soundtrap, ela mudou totalmente a ideia. Totalmente não, ela fez outro caminho da ideia inicial, que era de música, e viu que ela tinha um potencial gigantesco para podcasters. Além da edição de áudio que ela já fazia como música, ela inovou com ferramentas pro cara construir o podcast ali, tipo, na hora. Você consegue fazer edição ao vivo, você consegue, dentro do browser, você consegue convidar as pessoas para participarem do seu programa. Tipo um Discord, mas com a possibilidade de edição ao vivo. Tipo um Discorder. Discorder, pra deixar bem claro. Pra quem não sabe, não é Discord, é Discorder. Não, explica essa piada interna horrível. Não é piada interna, é Discorder. É Discorder, não existe outro mundo, é Discorder e pronto, acabou. Não existe outro mundo. Gostei dessa. E aí uma das funções que tem no Soundtrap é a de transcrever o que você fala. Ou seja, você gravou seu podcast, aí você gravou no programa já, ou então você pode fazer o upload do seu áudio, e o próprio programa ele vai transcrever e vai mostrar para você o texto do que você estava falando, do que você falou no áudio, vai aparecer o texto. E você editando o texto, como deletando alguma parte, ou então movendo uma parte para outro lugar, ele faz exatamente a mesma coisa no áudio. Ou seja, você não precisa ouvir mais os 40 minutos de áudio que você gravou no podcast para você poder editar e poder dar uma sequência no seu podcast. E assim, é fantástico. Eu não consigo explicar o tão bem que funciona e o tanto que economiza tempo na edição. Você falou da parte que se você cortar no texto, corta na... Falou, você não prestou atenção. Falei não. Não falou, né? Então se você... Falou. Vacilão. Rolou um déficit de atenção aí, de leve. Eu tava olhando pras árvores. Deixa eu situar pra vocês. A gente tá gravando aqui no evento, só que ao mesmo tempo que a gente tá no evento, que tá cheio de gente, a gente arrumou um lugar debaixo de uma árvore que provavelmente
tinha um pessoal usando entorpecentes aqui. Aí a gente veio pra cá, a gente tá no breu. Tinha assim, tá registrado em algum momento desse áudio ou de algum outro que vai sair no futuro, que eu tava fazendo a entrevista com a Carol Tchulin, do Imagina Juntas, e tava um cheiro de maconha bem intenso. E não era a gente. Pode prosseguir. Bom, eu não me lembro o que eu ia falar, não, mas... Isso aí é maconha. Você pegou só pra me criticar, falando que eu não tinha falado o que eu tinha falado. Não, eu não fui te criticar. mas Eu te segue aí, perguntei. Ô, mano, até no outro podcast você vai me xingar, velho. Mas enfim, grande ferramenta. O cara já tá bravo aqui. Grande ferramenta. O Luiz já tá bravo aqui porque estão tirando com a cara dele. Mas assim, tem alguma palestra, algum workshop que vocês viram assim que foi destaque? Um negócio muito forte, muito incrível, assim, sem ser o desse bagulho que você acabou de falar. O workshop do Soundtrap. O workshop de Soundtrap foi muito... Não, mentira. Então, o evento era... Você tá recebendo pra fazer essa propaganda aqui? Se você estiver recebendo, eu quero, assim, uma fatia, assim, de uns 45%. Eu não só não estou recebendo, como daqui a pouco eu vou estar pagando pra usar a ferramenta. Outro merchan aí, fica aí. Mas agora, falando sério, o evento tinham o quê? Quatro salas, 4 lugares para as palestras. E aí tinha o workshop, que eu acho que foi o lugar que eu mais fui. E assim, cara, eu acho que o legal desse evento, além do networking que você faz com os outros podcasts e até os caras maiores que muitas vezes a gente se inspira, é que a gente tava aqui, tava tipo o head da América Latina do Spotify, tinha gente assim da Suécia que veio da sede do Spotify na Suécia pra vir aqui dar palestra, falar, explicar como é que funciona a ferramenta. Então assim, os workshops foram sensacionais, foram muito bons. Eu consegui falar sobre meus problemas, meus problemas existenciais com psicológicos de futuro profissional e de vida com Caio Corraine. Peraí. Conheço há muito tempo. Peraí. Você não sabe nem o nome do cara e você desabafou com ele? Como é que foi essa história aí? Você vê meu nível de emoção perto de podcasters. Não é nem isso. É de emoção no próximo passo da minha vida. Como é que tá difícil. Qual que é o próximo passo da sua vida? Aí que tá, né? Entregar o TCC e formar. Não, eu já tô pensando além só. Então não é isso não. Depois de formar, no caso, que eu não faço ideia do que eu vou fazer, mas tudo bem. Faz podcast. Gostaria. Inclusive já faço, mas o problema não é esse, não. É porque a gente tava conversando sobre nichos. E tipo assim, velho, é que a gente vê que cada pessoa faz sobre uma coisa diferente. Velho, você acha de tudo aqui. Obviamente, você acha também de coisa que faz a mesma coisa que você. Pessoa que faz a mesma coisa que você, né? Obviamente. Mas a gente comentou com ele que em Belo Horizonte podcasts sobre Atlético e Cruzeiro não são tradicionais. Não me recordo de ouvir um podcast sobre Atlético e Cruzeiro. Se você tiver um podcast Atlético e Cruzeiro para recomendar, beleza. Mas, não conheço. Então é um nicho grande para ser explorado. Correto? Só que ao mesmo tempo eu tenho os desafios da minha vida profissional que eu gostaria de trabalhar com esporte. Então isso me deixa com 7 passos atrás, 7 pés atrás, né, no caso, e bem distante dessa coisa. Inclusive, se alguém aí quiser fazer um podcast, né, tá aí a dica. Muito bem. Você deu dica do nosso nicho pra outras pessoas? Sua assim? Colocação aí. Eu tava olhando pras árvores. Cara, tem um problema sério aqui que envolve dislexia e déficit de atenção, que é assim, você olhar pras árvores, você já fica muito... Eu tô contemplando a natureza aqui nessa selva de pedra que é São Paulo, né? Então, a gente tá no... um pouco de verde que a gente tem aqui, a gente aproveita e interprete como quiser. Mentira, não use drogas. Aqui é ProErd, porra. A gente tá num pedaço aqui da Cinemateca, que é um espaço interessante, né? Que tem árvorezinhas aqui, e a gente tá perto de outro espaço verde de São Paulo bem grande, que é o Parque do Ibirapuera. A gente tá quase colado, né, com esse parque. Só não pode subir na árvore, né? Só não pode... Quem pegou, quem não pegou... Não pode nem apenas subir, mas também não pode quebrar as árvores do Ibirapuera. É verdade. Mas aí, fala aí um workshop, uma palestra que você viu que você achou muito foda, além da palestra do workshop da Soundtrap. Não, eu nem fui nessa, mas assim, talvez eu seja um pouco suspeito pra falar, mas... eu gostei muito de 2, na verdade. Uma foi a do Caio Corraine, de storytelling pra edição, né? Como que ajuda. Ele falou um pouco de colocar efeitos e tudo mais, sobre programas de edição.
Teve mais outras 2 que eu dormi. Porque eu vim ficar virado, eu tinha dormido pela última vez 11 horas de quinta-feira. 7 dias atrás. E a gente veio direto na sexta. E aí eu não consegui dormir até a gente chegar no hostel, tipo, já era tarde. Tipo umas 6 fiquei mais de 30 horas sem dormir. Então, é aquela coisa, né, velho? Você vai ficando, você dorme quando você pode. Mas teve uma outra também do Jovem Nerd que eu curti, que ele tava falando um pouco tava ele, o Guga, de monetização. Foi uma das primeiras, Foi a primeira, né? Então é isso, essas 2 aí eu deixei que... E só interessante a gente lembrar aqui, não sei se eu tô fazendo um serviço pro Spotify, não sei pra quem que eu tô fazendo esse serviço não, talvez seja pra você que tá ouvindo. Mas todos os conteúdos que rodaram aqui foram gravados em áudio e o pessoal da Radiofobia, mais uns outros agregados aí, se comprometeram a subir tudo, editar tudo e subir. Então tá tudo no feed do Spotify desse podcast, então você pode do podcast do evento. Então você pode procurar lá por Spotify for Podcaster Summit. Se você quiser deixar o link aí, sei lá onde. O link tá na descrição, como sempre. Aí, e não deixe de conferir. Então pra você que não pôde vir no evento, já que era um evento gratuito, mas as inscrições acabaram rápido, você pode ir lá e ouvir os conteúdos e se divertir. Não tanto quanto a gente, talvez, mas se divertir bastante aí. Deixa eu fazer primeiro o Felipe aqui, que levantou a mão, e vou passar a palavra pra ele. Então, além da socialização, igual a gente vê podcasts que fazem podcasts sobre assuntos que a gente não tinha nem ideia que eram tratados, a gente também descobre... Ele entrevista cachorro, tá? Empresas... O Luizinho já deu entrevista pra ele, fica aí, cachorrão. As empresas também, a gente percebe que tem empresas de publicidade, principalmente no Brasil, gigantescas, a gente nem imagina os trabalhos que elas fazem. E a gente teve uma palestra com eu não vou lembrar o nome dela, eu sou horrível com o nome. Ela trabalha na empresa Tentáculo. E ela mostrou o trabalho que eles fazem, principalmente com propagandas só de áudio, spots, tudo que envolve áudio e ad ela faz. E inclusive sonorização, e ela também faz sonorização para filmes e séries estrangeiras. Então assim, é um mercado que você não tem ideia do tamanho que é, e você vê que uma empresa brasileira é um dos destaques do mercado, sabe? Então assim, é uma experiência incrível você descobrir esse tipo de coisa. Eu achei muito interessante também, se não me engano foi o primeiro workshop que teve aqui no evento, cara, que foi o Spotify for Podcasters. Spotify for Podcasters é uma ferramenta do próprio Spotify, obviamente, que te dá as métricas do seu podcast. Então ele vai falar quantas pessoas únicas acessam o seu podcast, quantas reproduções você tem, quantos inscritos, blá blá blá. Você pode descobrir de outras formas, mas ele te dá até informações mais profundas, como que tipo de música o seu ouvinte escuta, não é? E ele chegou dentro desse workshop, ele chegou num momento em que ele explicou que hoje em dia a gente pode fazer um podcast em forma de playlist. Antes você não podia juntar vários podcasts sobre determinado assunto dentro de uma playlist. Na verdade, você não podia colocar um podcast em uma playlist sua de áudio. E agora você consegue fazer uma playlist mesclada dos dois. Isso. E ele até sugeriu que você pode fazer um podcast em formato de playlist. Então, por exemplo, você está falando sobre música, mas você não pode colocar música no podcast, né, por direitos autorais. Então, claro que ele não mastigou e falou, faz assim, faz assado, mas ele falou, tipo, quem sabe dividindo em blocos, você coloca um trecho, aí depois vai entrar a música e logo em seguida. E é uma coisa que vai prendendo a pessoa, porque se for muito grande, a pessoa fica lá algumas horas e, tipo, ela tá te ouvindo, comentando, e em seguida ela ouve a música, então ela acaba ficando distraída com aquilo ali e pode acabar perdendo, entre aspas, horas ali com você, né? Eu queria falar que isso aí era uma das palestras que tiveram no workshop, e o workshop era o melhor lugar, porque a mulher da produção que tava lá era a mulher de dread e ruído. Se você está ouvindo, você é sensacional, porque você é muito gente boa. Muito obrigado. Você melhorou esse evento em pelo menos 110%. Pelo menos. E um outro que foi muito legal também, eu até que li aqui o nome da empresa para fazer o merchan correto. Não tá pagando? Tá, mas foi interessante, mano. Soundtrap.
Foi não, foi Soundtrap não. Uma vinheta Soundtrap. Spotify. Ah, foi Sennheiser. Que o cara, tipo assim, ele falou coisas que, tipo, era obrigação das pessoas. Não era bem obrigação, mas muita gente que mexe com podcast deveria saber, mas que não sabe. Que é, tipo, as diferenças... Não, também. Mas, tipo assim, velho... Não, eu tô fazendo uma crítica a mim mesmo, que também não sei as diferenças dos microfones, qual que é ideal pro meu tipo de... Seu setup. Meu setup, por exemplo, velho, se eu for gravar num local que eu sei que é barulhento, velho, eu não posso ter um microfone condensador e tal, entendeu? E o legal disso aí também é porque, assim, se o cara tem, sei lá, 25 anos de experiência, eu acho que ele falou, e o cara já produziu comercial, o cara trabalha na Sennheiser há muito tempo, ele foi um dos primeiros caras que ele foi o cara que primeiro editou o podcast do Jovem Nerd. Então é um cara que tem uma experiência que, assim, de coisas que nós, meros mortais, nem imaginamos que existe no áudio. E o cara senta e te explica, velho, é assim, faz assim. Quando você for precisar for fazer uma conversa com duas pessoas na mesa, tá? Usa um bidirecional, talvez um conservador, porque é mais detalhe, sabe? O cara explica... né? Conservador, né? Desculpa. O microfone Conservador. Ok. Fica aí, quem pegou. Mentira, eu errei mesmo. Então, assim, ele senta com você e te explica como que você usa essas coisas, como que você tira proveito de cada ferramenta certa que você deve usar. Uma coisa interessante também, cara, foi que ele explicou técnicas também de você criar seus efeitos de áudio, né? Tipo, você não às vezes você não vai encontrar um efeito específico ou não de um jeito que você quer, então te incentivou vai lá e cria seus próprios efeitos e tal, então eu acho foi bom. Você falou disso, eu lembrei de uma palestra que eu vi, que tinha o cara, que eu não vou lembrar o nome dele, era alguma coisa Alpendre, eu acho, e o cara era do... Guilherme? Acho que é Guilherme. Talvez Guilherme Alpendre. Ele é da Rádio Novelo, e ele tava falando que como as coisas eram super produzidas, assim, né, porque eles são uma produtora, né, que o carro-chefe é o podcast jornalístico do Foro de Teresina, e eles têm uma equipe de sonoplastas para produzirem trilha sonora, eu não sei se é uma equipe ou se é um cara só, né, que é um sonoplasta, mas tem a galera que vai fazer só isso, e é um cara que era profissional do cinema, então, tipo assim, o cara até falou assim, graças ao Bolsonaro que tá tirando todo o incentivo do cenário de cinema, a galera do cinema tá migrando pro cenário de podcast. Aí, tipo assim, essa palestra foi muito legal. Eu não lembro o tema dela, mas enfim, essa é uma das palestras que eu achei massa. Depois eu vou colocar é foda, porque tipo assim, a gente lembra mais de quem tava lá do que do nome do palco, né? Eu realmente não lembro, mas vai estar indicado aí na descrição do episódio. E uma outra que foi legal, que não foi uma palestra com um podcaster, mas foi com a dubladora Mabel César, que vocês devem conhecer, com a Jay, que é do Eu, a Patroa e as Crianças. Estrutura profissional do podcast, muito bem lembrado pelo Luiz aqui. Essa foi boa também. Foi com o Léo Lopes e foi com esse cara e com outras pessoas que, enfim, a gente não se recorda. Mas aí a Mabel, ela levou a fonoaudióloga dela e elas estavam falando assim, tipo, gente, vocês fazem podcast, às vezes vocês ficam 3 horas falando direto no microfone, vocês querendo ou não, vocês são um profissional da voz. Então vocês têm que aprender a fazer exercício em casa, mas também fazer consultas periódicas com o fonoaudiólogo, porque assim, vai chegar uma hora que vocês vão estar cansados, sabe? Aí ela começou a dar dica de um monte de coisa assim que atrapalha a garganta, ou que café atrapalha a garganta. Então, cuidado, cortem o café e cortem leite e derivados de leite. É muito difícil. Cortar o café e leite do brasileiro é um crime. Do mineiro. Estamos aqui em uma mesa com 4 mineiros aqui, né? Então, e aí ela falou outras coisas também, tipo, galera que fuma e tal. Uma coisa que é boa pra voz é maçã. Uma coisa que é boa, dá uma maciada mesmo. Eu achei que você ia dar uma zoada e falar que uma coisa boa pra voz era cigarro. Não sei, pra voz de alguém, talvez seja bom. Ela falou que tem, se eu não me engano, peptina na maçã, e por isso ela torna a maçã adstringente, e aí quando você come a maçã, você sai limpando tudo. Maravilhoso, incrível.
Aí ela falou essas coisas, assim, ela mostrou alguns equipamentos lá. Que maçã não causa caganeira antes que você acha que vai se limpar todo do modo errado. Mas falando nisso, ela falou que maçã dá fome, então é melhor você ter se alimentado antes e depois comer a maçã e depois gravar, alguma coisa assim. Aí ela falou outras coisas sobre exercício de respiração, postura, uma porrada de coisa, é muito foda. Então, assim, como já dito anteriormente, vocês dão uma olhada aí no Getúlio Nuremberg, nosso professor de rádio, e jornalismo econômico também, tem tudo a ver. E edição jornalística também. Edição jornalística. Não sei mais o quê. E Paranif da nossa E Paranif da turma desses 3 garotos aqui que estão comigo. E coordenador do curso do São Gabriel. E mais um monte de coisa. Esse monte de coisa. Ele é foda. É multitarefas esse homem. Bom, pra finalizar aqui, e antes disso, só falando que provavelmente, talvez eu junte tudo isso num episódio, ou talvez vai ser vários episódios separados com todas as entrevistas que eu fiz aqui. Você vai falar isso no final, porra? Que? Ou você vai jogar isso antes? Não sei por quê. É porque você tá falando agora, no final a pessoa já vai ter descoberto, eu acho. É porque eu não sei o que vai entrar primeiro, entendeu? Não, então tudo bem. Mas aí tem entrevista com Cauê Moura, Tchulin, tem entrevista com Júlia Ribeiro de Lima, Luiz Augusto. O Cauê foi uma pessoa que eu fiquei muito feliz de conhecer, porque eu acompanho o cara desde 2010. Então tem 9 anos aí que eu acompanho o cara e acompanhei todos os trabalhos dele e agora tô apaixonado com Poucas, que é o puta de um formato. O podcast dele é muito bom. Enfim, entrevistei muita gente, que eu entrevistei, eu troquei uma ideia também cabulosa. Eu vou dar um jeito de falar com mais detalhes depois, que minha cabeça estiver funcionando de novo e eu fazer um off em cima de tudo isso. Para começar, eu queria que você falasse sua visão sobre esse painel que você acabou de falar aqui no evento do Spotify, né? O que você acha, assim, sua visão geral sobre influencers indo para a plataforma de podcast? O que você vê de importante no podcast para influencers que já estão em outra mídia? Sim. Bom, primeiro eu acho muito legal que o Spotify reserve um espaço desse só pra gente ter esse tipo de diálogo, porque tem sido realmente um movimento migratório aí, né? Muita gente que já fazia conteúdo para plataformas um pouco mais, vamos dizer, populares entre a galera mais jovem, né? YouTube, Instagram e tal, começando a fazer podcasts. Eu vejo essa migração como um processo natural, porque as pessoas estão amadurecendo e gostam cada vez mais de se relacionar com conteúdo que é muitas vezes mais simples. A gente não quer necessariamente ver superproduções no YouTube, cheias de vinhetas e trilhas sonoras e tudo mais. A gente está preocupado muitas vezes em ter um entretenimento que é um bom diálogo, um bom papo. A gente gosta de se enriquecer culturalmente enquanto ouve pessoas trocando uma ideia. Eu acho que vem de uma maturidade do público e também principalmente dos creators que estão percebendo que o formato de fazer vidinho editado com jump cut limita muito as ideias e que o podcast faz muito sentido por causa disso. Eu acho o seu podcast eu acho muito legal porque é uma forma de você também colocar outras pessoas no spotlight, assim, sabe? E dar espaço também para outras pessoas falarem o que elas geralmente não falam. Eu queria saber um pouco como que é a produção do Poucas, até que ponto você trabalha assim, na escolha dos convidados e se teve alguma diferença entre a primeira temporada e a segunda, que eu senti que alguma coisa mudou, mas eu não sei apontar direito o que é também. Cara, a começar pela diferença, eu sinto que tem a ver comigo amadurecendo dentro da plataforma e desse formato. Pra mim, minha maior dificuldade ainda hoje ao fazer o Poucas é descobrir que o único pré-requisito para se fazer esse programa é ter uma bagagem cultural para conseguir estabelecer uma conversa legal que não seja repetitiva nem maçante com o convidado. E eu nem sempre tenho sucesso nisso, eu ainda sinto que tenho... Talvez lá pelo episódio 300 eu esteja me sentindo à vontade para conversar com qualquer pessoa, ainda não é assim. Então a escolha de convidados ainda também tem a ver um pouco com isso. A gente não vai até certos lugares onde eu sei que o papo seria ou maçante ou estressante. Muitas pessoas incentivam, você só recebe pessoas que concordam com você, receba pessoas de opiniões divergentes, quem sabe num futuro, mas por enquanto é tudo uma questão de se adaptar e fazer muito aos poucos, muito sem pressa. A produção, os convidados, eles são decididos em parceria com o UOL. A produção do UOL é quem faz contato com as pessoas que eu não conheço, as pessoas que eu conheço, meus amigos do YouTube, eu mesmo chamo. Existe sempre um bom senso de ambas as partes, do que é bom para o programa, do que é bom para o conteúdo, ainda que eu sei que tem muita gente que é muito interessante, eu sei que isso talvez não desse audiência, e como existe uma equipe e uma infraestrutura por trás disso, a gente depende de um certo nível de audiência. Então é sempre esse realmente bom senso na hora de escolher o convidado, feito a 4 mãos, minhas e do UOL, entendeu? Entendi. Agora, outra coisa, falando sobre sua carreira no âmbito geral, assim, eu vejo que você é um cara muito autocrítico, assim, faz parte da galera amadurecer e perceber que algumas coisas poderiam ter sido melhores no passado, mas eu sinto que você é um cara muito, muito, muito autocrítico, no sentido de você assiste alguma coisa que você fez semana passada, você já detesta completamente, assim. Então, eu quero fazer a pergunta inversa,
perguntar assim, qual trabalho seu ou quais trabalhos seus que mais te deu orgulho, assim, que você olha até hoje e fala, porra, esse aqui foi muito foda. Legal. Bom, o projeto Poucas, pra mim, é um negócio grandioso. Apesar de ter números modestos em alguns episódios não tem 10% da audiência do que um vídeo comum meu tem, mas eu dou um valor muito grande pra isso, porque eu consegui chegar em um ponto da minha carreira onde as pessoas ainda param pra me ouvir conversando. Muitas vezes ela não conhece nem o convidado, mas ela gosta de me ouvir falando durante 2 horas. Isso pra mim é muito especial. O Poucas é um negócio que eu tenho muito carinho. Mas ao longo da história eu fiz bastante coisa que eu gosto de brincar de fazer música, eu gosto dos meus vídeos. Meu vídeo favorito é sempre o mais recente, sabe? Às vezes não, às vezes realmente envelhece mal muito rápido e às vezes 2 dias depois eu já tô pensando em que desculpa eu vou pedir no próximo vídeo com relação ao que eu falei no último, né? Mas eu tenho me apaixonado cada vez mais por esse lance de ser totalmente mutável e eu não tenho nenhum apego às minhas opiniões, elas são elas hoje. O que eu vou falar amanhã pode ser completamente diferente, e tomara que seja. E sobre o Ilha de Barbados, tem algum tema assim que vocês pretendem gravar que vocês nunca gravaram antes, um tema mais, sei lá, talvez mais polêmico, mais diferente, assim, não sei, algum... O Ilha de Barbados, ele é um caos completo e ele é um programa... Ele é muito irresponsável e eu acho que é aí que reside o sucesso dele, porque a gente fala atrocidades, verdadeiras atrocidades, assim. A gente conseguiu chegar na última gravação, a gente chegou ao ponto do Rafinha falar assim, não, corta essa piada que eu fiz. O Rafinha pediu pra cortar uma piada. Então, essa proposta de gravar uma mesa de bar, basicamente, ela acaba vindo com umas consequências, assim, fortes dores de cabeça. Eu sempre falo besteira porque eu tô falando com 2 amigos ali, são 2 homens héteros, brancos e privilegiados conversando comigo. A tendência é que o assunto caia para lados menos agradáveis quando eu vou ouvir sozinho. Eu vou ouvir sozinho e fico com vergonha. O projeto é continuar fazendo e tentando não ser processado, não ser cancelado, não ser preso. Mas é caos. O Ilha de Barbados é caos completo. A gente grava quando dá, quando o Rafinha tá aí. Nas últimas 2 diárias de gravação a gente gravou 21 episódios. Quer dizer, é caos. O Ilha de Barbados é até difícil falar sobre ele porque a Snack, produtora, abraçou a causa. A gente se reúne e fala merda durante 8 horas por dia, entendeu? Então, acaba sendo muita merda. Quanto mais eu penso no Ilha de Barbados, mais eu penso que a gente devia ter um pouco mais de cuidado com o que vai pro ar. Bom, então beleza, eu tô aqui com uma grande celebridade da podosfera. Ai, vou dar uma risada de famosa. Sou mesmo, foda-se. Ela tá com um cheirinho assim de... Maconha, né? Maconha. Eu ia falar tá ervas medicinais, eu ia ser um aqui. pouco mais assim, sutil. Ervas medicinais. Não que as pessoas que ouvem esse podcast não façam uso, mas... Bom, então, vocês já reconheceram a voz, provavelmente, né? Se apresente aí pra galera e diga o que é o seu podcast. Eu sou a Carol Rocha, também conhecida aí como Tchulin. Meu podcast, o Imagina Juntas, é um podcast sobre as dores e delícias, né, de ser uma pessoa millennial. Então a gente fala muito sobre essas questões dos jovens adultos aí. E eu faço com a Jéssica Greco, com o Gus Lanzetta. A gente está indo pro episódio 100 agora. Já estamos há um tempinho aí. É um podcast de entretenimento, de humor, né? Vou falar sobre como o Spotify categoriza entretenimento, humor, drama. É um pouco de drama também. Tem dramas. E é isso. Procurem lá Imagina Juntas. Bom, e sua mesa, seu painel agora foi sobre podcast de mesa redonda, né? O famoso MesaCast. Não sei quem batizou assim, mas que é um formato que algumas pessoas atualmente dizem que não gostam mais, porque só tinha isso na podosfera brasileira. Mas assim, querendo ou não, ainda é relevante, né? Você quer dar um resuminho aí, como é que foi o painel, suas opiniões? Foi muito legal e assim, eu tava muito à vontade ali no painel, porque eu tava com o Felipe, que é do milkshake chamado Wanda, com o Fih, que é do POC de Cultura, com outro... Esqueci o nome, mas vamos lá, põe na descrição. Com aquele moço lá daquele podcast de cinema, eu acho. Aquele lá, né? Aquele lá. É gente boa também. Isso, é que os outros 2 são meus amigos, né? E já gravamos juntos e tal. E o que a gente falou muito sobre a mesa redonda é de que para o brasileiro é um formato muito popular porque é muito fácil de consumir. A gente gosta mesmo de ouvir a história dos outros. A gente se apega ao que viram praticamente os personagens ali do podcast. É um formato que é muito sobre a gente se sentir livre para produzir, então quem está consumindo se sente muito próximo do conteúdo que a gente está gerando.
vai existir novos formatos. Eu acho que é um mercado que está se profissionalizando cada vez mais. Igual quando a gente vê, por exemplo, um caso Evandro da Vida, né? Quando a gente vê um Naruhodô, que tipo, sempre tem ali as curiosidades e tal. Mas acho que o formato mesa redonda, ele não morre, ele cresce e se especializa, digamos assim. E ouçam Mesa Redonda, porque é uma delícia. Começando aqui outra gravação de podcast no evento do Spotify, né? Não dava para perder essa grandíssima oportunidade. Estou aqui hoje com Júlia Ribeiro de Lima, famosíssima podcaster aí. Pronto. Não sou famosa não, pelo amor de Deus. Até 1 bilhão de seguidores aí. Tá sendo um podcast meio surpresa, assim, porque... Total. A Júlia tá até meio desesperada, que ela não sabe o que eu vou perguntar, mas eu também tô um pouco, porque eu também não sei o que eu vou perguntar direito. Então, pra começar, conta aí pra galera. Quem é você? Quais são seus podcasts? Ou por onde você já esteve nessa vida de podcaster? Oi, gente, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima. Eu tenho 24 anos, eu sou ariana. Não, mentira. Mas eu sou mesmo. Eu entrei no mundo de podcast no Papo Torto há muito tempo atrás, em 2016, com o PC, o Gus e o Julião. Daí eu acabei saindo, porque eu saí do lugar que o Papo Torto era gravado. E passei um tempo sem podcast, até que um dia eu e a Antonella Vanoni resolvemos gravar o Meio Fio em 4D. A gente manteve o Meio Fio em 4D por quase um ano, e a gente fazia por Skype, era uma loucura, porque ela morava em Porto Alegre, eu morava em São Paulo, eu moro aí em São Paulo, no caso. Daí, um ano de podcast se passou, a gente resolveu parar, porque a vida acontece, a gente estava fazendo muita coisa, tentando entender o que estava acontecendo nas nossas vidas mesmo, assim, e em maio desse ano, 2019, a gente começou o Meio Fio, que seria uma segunda temporada, repaginado, novas pessoas na mesa, do Meio Fio em 4D. O Meio Fio sou eu, a Antonella Vanoni, a Estela Espínola e a Stephanie Noelle. Eu ia falar Genoelle, o arroba dela. E a gente tá fazendo Meio Fio, a gente botou ao ar em junho, estamos entrando em novembro, então nosso 5º mês. E já temos 22 episódios no ar no momento que eu gravei esse podcast. E depois dessa mudança, essa segunda temporada, essa repaginada, essas novas contratações, digamos assim, pra bancada, além da mudança de equipe, que tem mais gente, existe alguma mudança na editorial, digamos assim, no podcast? Alguma coisa que mudou mais drasticamente, assim, que vocês quiseram fazer diferente? Pensando, são 4 cabeças, né, pensando no podcast, então, querendo ou não, tudo muda. Quando era a Antonella, era muito mais fácil de decidir um tema, a gente não se incomodava de ter temas repetidos um do lado do outro, e agora a gente tem essa preocupação. Talvez não seja nenhuma preocupação editorial, mas é algo mais... A gente começou a entender como é que funciona, a gente já está há mais tempo nesse meio, a gente começou a entender o que a gente precisava fazer, e foi mais isso, eu acho. Mudança editorial mesmo não teve. A gente só se preocupa mais com conteúdo, assim, a gente se aprofunda mais, a gente estuda mais, a gente aprende mais quando vai gravar. Eu acho que foi nesse sentido. E como é que vocês fazem? Porque é uma coisa muito difícil, já é gravar presencialmente, agora gravar com 4 pessoas e conseguir combinar isso, conciliar isso, como é que vocês dão conta de fazer? A gente tem um dia salvo na agenda, que é o dia da gravação, que são todas as terças-feiras. E se uma não pode gravar um episódio, a gente... Tudo bem, uma não vai. Essa é a vantagem de ter 4 pessoas, né? Podem gravar 3 de uma vez. Semana passada, por exemplo, eu tava doente, eu não fui. Já aconteceu da Antonella não ir, já aconteceu da Stephanie não ir, da Estela não ir. A gente não se prende muito a isso, assim. A gente sabe que a gente tem que gravar, porque a gente tem uma agência por trás, a gente tem todo o resto. Não é um podcast mais amador, como era o Meio Fio em 4D. Mas eu faço de ter 4 pessoas, dar essa liberdade. Entendi. Bom, então me conta aí o que você tá achando do evento do Spotify, por que vocês resolveram vir, assim, né? Além do óbvio motivo que vocês têm um podcast e vocês querem, sei lá, fazer um networking, aprender coisas, mas, assim, motivo principal pra você, assim, a importância de ter vindo aqui nesse evento. Eu vou dizer o clichê que 2019 é o ano do podcast no Brasil, meu Deus. Como alguém que tá no podcast desde 2016, eu acho que a entrada do Spotify mudou a visão do que é podcast, do consumo de podcast no país.
E ver tanta gente foda reunida, falando e debatendo temas tão relevantes pra quem faz podcast mesmo, é o que faz a gente vir, sabe? Eu acho esse evento muito legal e eu acho muito legal que as discussões estão todas em um podcast, né, que a Spotify criou. Mas eu acho que não é um evento para público geral, sabe? É um evento mesmo pra galera que cria, que tá aqui dentro, trabalhar e ter ideias. Tipo, a gente saiu daqui com 1 milhão de ideias e hoje vai ser igual. Então é mais por isso, assim, mais pra gerar discussão entre os criadores. Bom, e você também é da mesma área que eu, acadêmica, você se formou em jornalismo, né? Você acha que é uma tendência, assim, a galera do jornalismo tentar entrar mais de cabeça, assim, em podcast, tentar um diálogo mais próximo, assim, já que é uma mídia que tem uma retenção muito grande de público? Cara, vendo de uma visão jornalística, eu ainda acho que o podcast é muito... Quer dizer, não sei esse ano, mas ainda tá muito pouco difundido dentro das faculdades. Eu fui dar uma palestra de podcast na minha faculdade, depois que eu me formei, e eu perguntei para uma sala de 50 alunos quem escutava podcast, em 2018 isso, e 2 pessoas levantaram a mão. E daí eu falei, gente, vocês são em 2018, vocês não escutam podcast, vocês nunca pararam pra pensar o que é, vocês não sabem o que é. Então eu acho que agora a Globo ter entrado tá trazendo mesmo, assim, uma grande visibilidade do podcast. E eu acho que os novos jornalistas, quem tá chegando, assim, quem tá na faculdade, vai ser uma forma de começar a entender e fazer um jornalismo novo. Porque foi até algo que a Renata Lopretti falou na palestra na palestra que ela estava com a Magê, com o Emanuel Bonfim, que ela falou que o podcast pegou uma faixa etária que o jornalismo ficou 2 décadas tentando pegar e não conseguia. Então eu acho que agora vai ser a hora dos jovens entrarem mesmo de cabeça no podcast. Bom, e sobre o meio-fio, assim, vocês têm, agora que vocês saíram cheios de ideias daqui, vocês têm alguns quais os planos mirabolantes que vocês têm em mente, assim, que não necessariamente sejam spoilers, né? Cara, uma coisa que a gente sempre prezou no meio-fio foi tentar trazer um lado das pessoas que quem segue essas pessoas nunca viu. Então, tirando poucas exceções, tipo a Vicky Olo falou bastante da carreira dela, porque era algo que a gente queria falar com ela também, a gente sempre tenta perguntar algo que as pessoas sabem e que nunca falaram em entrevista. Então essa é uma preocupação que a gente sempre teve e vai continuar tendo com os próximos convidados. A gente, óbvio, fez uns networking. Não posso falar nada ainda. Importantíssimo. Não posso falar nada ainda real, até porque a gente gosta de que aconteça primeiro para poder falar. Sim. Mas a gente está com um projeto novo dentro do meio-fio que vai acontecer, que vai ser muito legal, vai ser voltado para mulheres, como 99% do meio-fio. Os únicos homens que participaram do meio-fio foi o Dani Korn, que é amigo da Estela, que ele tava assistindo a gravação e a gente falou, meu querido, fala aí, sabe? Tá aí, fala aí. E o Guilherme Tintel. Foram os únicos homens que participaram. E a gente é muito focado pra mulheres mesmo, e a gente tem noção que o nosso público é 99% feminino. E a gente acha que é o que falta, então a gente vai lançar uma série focada em mulheres, especial pra mulheres, e é tudo que eu posso falar, tá? Bom, que vocês faziam vocês faziam o trampo das minas, né? Na versão antiga, né? Fazemos o trampo das minas, é algo que a gente sente muita falta. A gente vai melhorar isso aí, vamos pensar dessa forma. Olha só, eu quase acertei aí o caminho que vocês estão indo, então. Pois é, vamos melhorar isso aí. Mas vai ser legal. Acho que é a única coisa que eu posso falar, de verdade. Muito bom. A gente está no meio do segundo dia aqui do Spotify. Tem alguma coisa que você ainda quer ver muito aqui hoje? Tentar aproveitar o restinho que tem de evento? Sim, eu quero muito ver uma talk que vai acontecer daqui a pouquinho sobre... Cadê? O formato Mesa Redonda no podcast, que eu acho que é algo muito relevante. No Brasil é o que se faz mais e eu gosto disso, mas eu quero entender sobre. E eu também quero muito ver um que chama Reinventando-se no Podcast. E o Vamos Falar sobre Saúde Mental. São 3 episódios que eu quero, 3 talks que eu quero muito, muito participar. Eu quero muito assistir e ver, porque são 3 assuntos bem relevantes pro meio-fio. Eu acho que ontem a gente viu assuntos relevantes pra gente, como pessoas mesmo, e
para ter uma visão mais geral do que está acontecendo no mundo. E hoje a gente está mais focada no nosso podcast. Muito bom, muito bom. E aí, tudo bem? Eu sou Alexandre Níquel, sou da agência de podcast, do Meia Hora Sozinho, do Coletivo Ginásios. E eu tô aguardando o brother achar o fone de ouvido, que ele tá procurando. Sumiu. Mas ele vai encontrar, vai dar tudo certo e esse som vai ser monitorado. Então provavelmente esse comentário vai ser na edição. Agora eu acho que tá rolando. Pode estar saindo meio baixo. Não tá não. Mas apresenta aí, se apresente, apresenta seus trabalhos aí, podcastais, como você se adentrou nesse mundo incrível de podcasts, o que você tá fazendo hoje em dia profissionalmente em meio a tudo isso. Beleza, meu nome é Alexandre Níquel, sou da agência de podcast, também sou podcaster no Meia Hora Sozinho, no Coletivo Ginásios. E, cara, minha vida é meio que só podcast. Eu também trabalho com outras coisas relacionadas à música e mídias digitais, mas minha vida é basicamente fazer podcasts e cuidar de outros podcasts. A gente tem mais de 20 podcasts na agência e alguns produtos também que a gente está desenvolvendo próprio, mais linha editorial de escolha. Mas a gente tem da Maju Trindade, da Amanda Ramalho, do Brian, tem uma galera lá na firma. E minha vida é isso, ver lutinha, pá, e comer hambúrguer, pá, é isso aí. Muito bom, você é músico, né, cara? E aí... Sim, mas eu não tenho vontade de tocar, essa é a verdade. Você não tem vontade de tocar? Nenhuma, eu não tô com nenhuma vontade de fazer música. Faz 1 ano e meio que não tenho nenhuma vontade de fazer música. Se um dia eu tiver vontade de tocar de novo, eu vou tocar de novo, mas no momento não tenho nenhuma vontade de tocar. Talvez eu possa encarar isso como um projeto, né? E falando em projeto, você tinha aquele projeto que eu não sei se você pretende fazer de novo, que é uma apresentação no teatro, né? Quase como um stand-up aí. Como é que é essa parada aí? Então, o Desista dos Seus Sonhos foi uma das experiências mais horrorosas e maravilhosas da minha vida. Eu fiz 4 shows no interior de São Paulo para pessoas que não me conhecem, que não faziam ideia do motivo que elas estavam ali. Foi horroroso. Tinha vontade de chorar, eu juro que eu tinha vontade de chorar, de vomitar, eu me arrependi tanto de tudo, mas, cara, eu tava comentando com os brothers meus que nada mais me deixa nervoso na vida, porque nada é pior do que chegar em Votuporanga com, sei lá, 200 pessoas de 40 anos que não sabem quem tu é, e tu ser ruim numa parada e fazer durante 50 minutos na frente delas. Então, nada me vence na vida, foi uma das melhores experiências e uma das piores. Quero voltar a fazer. Quer voltar a fazer, ótimo. Conta um pouco sobre cada podcast que você teve, e assim, pode ser bem resumido, que eu sei que senão vai ficar muito gigante também. Começando lá pelo famosíssimo Asterístico, que era incrível. Então, eu não tive muito podcast, na verdade. Tive o Asterístico, que eu fiz com o Lucas Lima, alpinista social, um dos piores caráteres do Brasil. Toca violino, mas na real é playback. Daí, na sequência, eu fiz o Meia Hora Sozinho, ainda no feed do Asterístico, e depois migrei para um feed próprio em 2018. E Meia Hora Sozinho, que eu ainda faço esporadicamente até hoje, e o Coletivo Ginásios, que basicamente é eu e os brothers falando umas paradas. É o podcast que eu nunca quis fazer, porque eu acho muito idiota. Tipo, a proposta é 3 caras, 4 pessoas falando sobre nada, assim, sabe? Eu não curto o formato, porém eu acho que, como eu tenho uma dificuldade de socialização, eu acho que é importante pra mim eu encontrar pessoas toda semana. Então aí é só uma desculpa pra ver meus brothers, e eu curto muito fazer e as pessoas gostam de escutar. Então basicamente são esses 3 e é isso aí. Não sei se vou fazer mais no futuro, mas porque a agência meio que tá comendo a minha vida, então eu tô mais cuidando dos outros podcasts do que criando próprios. Excelente. Agora, sobre o painel que você apresentou aqui, né? Que inclusive você falou um pouquinho só, né? No painel, eu achei assim, você podia ter falado um pouco mais, que a sua voz é uma voz bacana. Eu vou devolver, inclusive, uma pergunta que você fez lá, que qual estratégia, e se existe, na verdade, alguma estratégia de negócio assim que você fez e deu completamente errado? Na vida são várias, mas falando sobre estratégias de negócio, de empresa, eu acho que talvez não ter definido o norte e o modelo de negócio. Eu acho que o erro às vezes é começar sem o norte, começar sem um propósito, tipo fazer um podcast e não entender que o que tu está fazendo, que geralmente uma parada que dá mais certo é gerar comunidade, criar uma comunidade forte, e tu ser o pano de fundo dessa comunidade.
Eu acho que talvez todos os erros que eu tenha feito na vida seja tipo pensar, puta, não, eu vou fazer um lance para vender camisetas, ou sei lá, vou fazer um lance para não sei o que. Não, isso é errado, tipo, acho que tudo que vier de criar uma comunidade tá certo. Então, meus erros acho que foram em torno disso. Muito bom. E agora seu projeto aí da agência de podcasts, né, que vai dominar o mundo futuramente, a gente espera, né? Por que criar uma agência na real, assim? Eu acho que o mercado brasileiro ainda é muito infantil, tipo assim, ele ainda tá muito iniciando, apesar de, esse 2018, 2019 ter sido muito legal, ainda a gente tá, eu considero, tipo, no YouTube em 2005, assim, então tem muita coisa para acontecer e eu senti que tinha muita coisa para profissionalizar, desde qualidade de áudio, qualidade de pauta, relacionamento com agências e marcas e esse tipo de coisa. Não que a gente esteja chegando onde a gente quer chegar, mas a gente está caminhando para isso e, cara, foi por isso que a gente abriu, porque a gente sente que não tem, dos podcasts tipo grandes do Brasil, tem poucos vivendo e fazendo grana disso e vendo o potencial de conversão e o que isso pode trazer para marcas, eu acho bizarríssimo. Então eu quero fazer cada vez mais podcasts legais e que esses podcasts e os podcasters vivam disso, tá? Essa é a ideia. Sem querer citar, né, outras agências, mas já citando, o Carlos Merigo uma vez, eu não sei se ele disse nesse evento especificamente aqui hoje, mas ele já, em outro evento que eu participei, ele falou que uma das vantagens de você criar uma agência e um coletivo de podcast é que ele facilita você vender para anunciantes, porque você consegue somar todos aqueles números de download e de público como uma coisa só, no único pacote. Você também enxerga desse jeito, assim, ou sua estratégia não necessariamente vai por esse caminho? Não, minha estratégia acho que não é nesse também. Eu acho que por serem nichos muito diferentes, talvez o B9 tenha uns produtos, uns podcasts um pouco mais relacionados uns com os outros, e acho que para a estratégia talvez do B9 facilite um pouco. Mas pra agência de podcast, a gente quer ter um podcast mais, sei lá, feito por um otorrino, o outro sobre feminismo, o outro sobre cinema, o outro sobre futebol. E aí são talvez segmentações um pouco diferentes para monetizar, tipo uma campanha de um filme. Aí a gente tem que decidir o que faz sentido. O que a gente tem e está tentando criar é núcleos dentro dos núcleos. Tipo, tem um lance relacionado à saúde mental que a gente tem da Amanda Ramalho, de repente tem outros podcasts que façam sentido dentro disso. Mas num total, são poucos produtos que dariam para anunciar em todos pra gente, porque acho que a gente tem volume mais podcasts já e isso traz mais nichos também, então não pra estratégia dele talvez faça sentido, pra nossa não tanto. Bom, estou aqui com o Leandro Marim, no evento do Spotify for Podcasters Summit, esse nome gigantesco que até a hashtag é ruim pra divulgar, eles deviam ter feito uma coisa menor. Responsável por uma grande página do Facebook, grande perfil no Twitter aí, chamado História no Pente. História no Pente, sensacional aí, galera com certeza conhece. E eu queria saber, primeiro, o que você está achando do evento e depois vamos partir para perguntas mais pessoais aqui enfim, perguntas mais pessoais. Então, cara, eu tô gostando muito do evento, eu realmente não esperava que fosse tão bom. Eu tô aprendendo muita coisa que, parece ser coisas básicas, mas eu não sabia. São coisas, assim, muito técnicas, dicas de como gravar, de como você vender seu podcast para você poder monetizá-lo, dicas de voz, né? Como você poder melhorar a sua voz para as pessoas te escutarem melhor, que isso faz muita diferença, já que as pessoas não estão te vendo, só estão te escutando. E também as pessoas que estão aqui, né? A gente está vendo grandes pessoas aí da podosfera. E você poder ver essas pessoas que, como por exemplo o Jovem Nerd, o Devi Passes, né? O Alexandre, que basicamente influenciaram uma geração toda de vários sentidos. E no podcast, então, eles basicamente, como você disse antes, né? Eles são pais de quase todos os podcasts que tem por aí. Então você poder estar no evento e aprendendo tanta coisa legal, e poder, trocar uma ideia com esses caras, ver eles de perto, ver eles falando, é maravilhoso. Realmente está sendo um final de semana muito especial.
Você trocou ideia ontem com o Jovem Nerd, né? Hoje você trocou com a Zagal. Você acabou de trocar ideia com a Zagal, né? Sim. Você deu uma vendida também nas suas ideias. Vender. Muito bem lembrado. Como é que você começou a página, né? Você é aluno de História, Sim. né? Da UFRJ, se não me engano. Da UFRRJ. UFRJ. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As pessoas sempre comem uma letra da sigla. Sim. Não, eu falo, não, você faz, faço na UFRJ. Ah, UFRJ? Tipo, foda-se, né? Tipo, é a mesma coisa. É tipo a galera do Mato Grosso do Sul, fala assim, você é do Mato Grosso, a pessoa fica puta. A pessoa fica muito brava. Sim. Mas conta aí como é que começou a ideia, a história. Sim. Então, a história da história do Paint. Eu era aluno vestibulando, né? E porque eu sempre estudei em colégios assim que não são vistos como colégios bons, né? Os colégios tops. Então, eu estava acostumado com um tipo de ensino. E como eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho caro, eu descobri a plataforma online de estudos. E nessa plataforma online de estudos, a dinâmica do ensino era completamente diferente. Você percebia que os professores estavam sempre brincando, eles estavam sempre alegres, eles estavam sempre fazendo piada com os assuntos que eles estavam abordando nas aulas. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque eu nunca tive contato com esse tipo de professor. E eu comecei a ver que o ensino ele poderia ser diferente do que eu estava acostumado, que era aquela coisa séria, aquela coisa prensada na sua cabeça. E eu comecei a achar aquilo genial, as piadas e tal. Aí eu começava, né, a falar aquelas piadas para os amigos, inclusive para a Patrícia, que hoje é minha namorada, mas na época não era. E eu está aqui do nosso lado, né? Sim. E dá um oi aqui. Oi, gente. Aí eu ficava mandando pra ela, né? E ela falou, por que você não faz, sei lá, um canal no YouTube, alguma coisa, né? Pra você poder parar de encher meu saco, né? Mandar essa Aí, nessa época, cara, tinha um stream que era, tipo, mega famoso, ele né, é hoje em dia, que era o Silvio Santos do CS. E antes de começar a fazer a live, né, de jogar CS, ele pegava os seguidores dele, meio que pegava a foto deles e fazia piadas com eles no Paint, fazia uma montagem, né? E eu achava aquilo tudo muito genial, porque era muito engraçado, era uma forma de interagir com com seus seguidores de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E eu vendo, né, tipo, amanhã à tarde eu assisti o Descomplica. Aí à noite eu assistia o Silvio Santos CS fazendo, né, a zona com a galera no Paint. E teve um dia, cara, que eu fui fazer uma montagem no Paint, sabe? Assim, eu nem me lembro, mas acho que era algo relacionado com a Segunda Guerra. Aí eu fui, mandei pros amigos e falei, cara, isso aqui tá muito engraçado. Aí eu fui, peguei, né, e falei, vou fazer uma página aqui. Aí eu falei, qual que é o nome? Pô, História no Paint, tô fazendo história aqui no Paint. Aí postei, tipo, ficava postando lá e tal, de zoeira mesmo. E eu comecei a perceber que, tipo, tinha uma galera que tava gostando. Eu falei, isso aqui tem potencial. Aí eu comecei a divulgar. E chegou uma época que eu não precisava mais divulgar, tipo, tava todo mundo compartilhando. E foi crescendo. E tipo, o que era pra ser uma zoeira, pra ser uma brincadeira, se tornou uma parada super séria. Porque antigamente, às vezes, eu não fazia assim, só fazia o meme, não pesquisava direito. E hoje em dia, para me fazer um meme, às vezes eu tenho que checar em algum livro, alguma determinada matéria, para ver se tá ok, para ser mais fiel possível. Porque querendo ou não, a galera não compartilha só por ser engraçado, né? Às vezes a galera, tipo, não sabia, achou engraçado, compartilhou e tá divulgando uma informação. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso. É óbvio que às vezes vão ter erros, como tudo tem, mas hoje em dia se tornou uma parada, assim, profissional mesmo. Eu comecei a escutar podcast, se eu não me engano, lá em 2012. Foi o primeiro que eu escutei, inclusive foi do Jovem Nerd. Aí passou um tempo, eu escutava um ou outro que eu não conhecia, né? Eu não sabia que tinha mais podcast. Você achou, porque você tá procurando um podcast de história especificamente ou não isso? Não, nessa época eu não procurava, nem passaria pra minha cabeça que poderia existir algo do tipo. Uhum. Aí eu escutei, né, um podcast do Jovem Nerd sobre história, foi a vinda da família real pro Brasil. Cara, tipo, mano, eu falei, cara, será que eu tô realmente escutando alguma coisa de história? Porque era uma parada mega divertida. Esse episódio é muito bom. Cara, você simplesmente morre de rir o tempo todo, e você tá aprendendo pra caralho. Aí foi passando o tempo, aí eu conheci não conheci, né, fizeram o canal do Nerdologia, que era de biologia. Aí depois fizeram de história com o Felipe Figueiredo, que é do xadrez verbal. Aí eu, tipo, achei foda, fui procurar sobre ele, vi que tinha o xadrez verbal, que é um podcast não necessariamente de história, mas de política internacional, mas tem um pezinho na história.
E depois de Xadrez Verbal, cara, eu comecei a pesquisar mais e comecei a encontrar vários outros podcasts. E eu falei, pô, eu tô aqui, né? Tô curtindo essa parada e por que não fazer? Aí a ideia veio, eu decidi me arriscar, fiz o primeiro episódio. A galera curtiu muito, tive um feedback muito positivo e tô aí fazendo até hoje. Acho que o podcast deve estar com 17 episódios, eu acho, 16, 17. E você gravou com um professor seu, né? O primeiro episódio, não foi? Sim, foi com um professor de História Medieval, o Marcelo Berriel, que é um cara incrível. O jeito que ele dá aula é muito divertido. Então eu olhei e falei, não, tem que ser esse cara aqui o primeiro, porque ele se encaixa muito. Né? E depois, os outros episódios também fui chamando professores meus. E dependendo do episódio eu não chamo, eu faço com o meu amigo Igor, né? E com algum outro amigo, o Edevarte, o Diego. E às vezes quando eu acho que é um assunto complexo, que precisa ter uma pessoa aqui para não dar a opinião dela também, não a opinião, né? Mostrar o estudo dela. E aí eu procuro lá, convido uma pessoa para poder dar uma incrementada no podcast, e até mesmo para divulgar o trabalho acadêmico do cara, que é o que a gente sofre muito hoje, né? A sociedade simplesmente não sabe o que acontece dentro da academia, né? Acho que tá rolando surubão o tempo todo. O surubão, a baderna muito louca. A baderna muito louca. Gente, puta que pariu, faculdade é dor e sofrimento. Mas a gente veio pra uma rave, vocês estavam sabendo, não? É verdade. Ó, a estufa que já tá. Muito legal esse palco aqui, show de bola, o line-up tá sensacional. A Loki entra daqui a pouco. Tá incrível. Daft Punk daqui a pouco, galera, vamos contar. Bom, mas o que você tá falando? Thalita Lefere está aqui no podcast falando sobre várias coisas. Várias coisas, vários nadas e vários tudo. Mais uma de BH, inclusive, que tá aqui em São Paulo, perdida, junto comigo e mais uma meia dúzia aí da PUC Minas. Tem mais gente de BH aqui, você já achou? O pessoal do jornalismo da PUC também. Então, o que eu tava te contando é que lá no Espaço do Amarelo tem o segundo andar. E aí eu comprei equipamento pro podcast melhorar, porque não tava mais dando pra gravar com headset. Tem uma hora que você precisa, né, tem uma hora que você precisa dar uma melhorada tá tunte pra caralho. Não, eu falei tipo isso, tipo gravador agora, porque, tipo assim, chega um momento, porque assim, se você for somar todos os anos que eu fiz podcast, incluindo o hiato, deu 9 anos. Agora. Tipo assim, eu não posso ficar 9 anos usando um microfone da Microsoft, um headset lá e ficar por isso mesmo, pra sempre, sabe? Mas assim, não adianta tu segurar pra fazer só quando tiver o... Exatamente, também não pode. Porque tu vai evoluindo tudo, tanto a tua desenvoltura apresentando, criando conteúdo, formatando o conteúdo que você quer, mediando, quanto o equipamento, vai tudo evoluindo junto, né? Exatamente, velho. E quando eu senti essa necessidade de comprar o equipamento, eu pesquisei coisa pra caralho. Eu comprei tanta coisa errada, gente. Eu comprei tanta coisa errada. Porque você vê um review, você vê outro, você fala, beleza, curti. Aí você não dá muita importância pro review ruim, porque você tá tão querendo aquele negócio. Aí eu comprei muita coisa errada durante muito tempo, mas aí hoje eu comprei. Achei marca de microfone condensador que tá dentro do orçamento, muito bom. E comprei uma mesa de som com entrada USB que vira uma placa de... interface direto. Já interface direto. Então, tipo assim, hoje eu consigo receber 4 pessoas na Amarelo, no meu estúdio, no horário que eu sei que todo mundo vai embora do prédio e que fica só o silêncio absoluto. Por peronomútil, porque acabou de abrir uma loja de fliperama do lado Amarelo. A vida é incrível, parabéns pro Adugen, que eu, né, de todo dia. E aí hoje eu tenho 4 microfones condensadores e a mesa. E aí a gente tá alugando esse espaço lá no Amarelo. A gente tá cobrando tipo R$147, 2 horas e meia, pra você gravar o que você quiser. Se você quiser alguns episódios de 10 minutos, que eu não sei fazer essa conta matemática. Se você quiser 3 episódios de 30 minutos. Eu também sei se fazer. você quiser 2 episódios de uma... Não. Se você quiser 2 episódios de 1 hora, dá pra você fazer 2 episódios de 1 hora, sabe? Então eu fiz isso lá porque eu senti a necessidade de fazer isso, gravar em algum lugar quando eu não tinha grana. Mas já tá rolando esse espaço? Já tá divulgado? Já tem gente alugando? Já tá rolando, Mas já. essa de comprar equipamento Puta, velho. Nossa, o que tem de coisa. A gente começou vamos fazer vlog. A gente achou, né, pra ficar segurando a câmera na mão como aquele ótimo mobile pra colocar no celular. Cara, aí, tipo assim, encostado, 100%. A gente meio que parou de fazer vlog também, que é com um paizinho vírgula, né? Que ele... esse aí também é o... Vamos conversar sobre isso. o mini. Eu quero saber também, porque Vamos conversar. Mas, que é o paizinho vírgula no canal, e ele fazia vlog uma época, e daqui a pouco cansou, agora tá voltando a fazer. A gente comprou uma câmera
assim, aquela, tipo, a câmera do vlogger total, que ajusta tudo automático, resolve tudo. A gente tá usando, inclusive, pra gravar os vídeos normais também, que é, cara, assim, a gente não tem muito tempo. O cara tem 3 filhos, a gente tem que gravar, assim, 9 da noite, que é quando ele bota os meninos pra dormir, e a gente tem até meia-noite pra gravar. Então, mano, não tem um tempo de, não, vamos, sabe, fotometrar aqui. Tudo. Amigo, Nossa, botou, ligou a câmera, áudio, aí tem que ter tudo com qualidade, mas que seja meio automático, sabe? Exatamente, velho. E aí, sei lá, uma época a gente usava um refletorzão, né? Nossa, que eu o sei pessoal assim. chama de espalha-bosta. Que é tu joga pra cima, ele espalha a luz pra tudo que é lado. Cara, mas assim, aí o suor, né? Aí tu liga o ar-condicionado, barulho, aí o áudio pega mal. Aí beleza, a gente parou, aí compramos um softbox. Aí daqui a pouco o softbox, cara, Não vai aí segurar. muito trampo, armar tudo e tal. Aí a melhor coisa que eu fiz foi o quê? Comprar um split. Comprar um split, ar-condicionado, pronto, silencioso. Aí volta com. Aí a gente comprou agora um refletor LED que aí não esquenta pelo menos. Mas aí a câmera em algum momento vai começar. Cara, é isso. Então, mas assim, o importante pra gente é manter o conteúdo rodando e tal. O conteúdo é o principal. A forma a gente vai melhorando. Se você tá falando de um negócio que é muito mais rápido, né? Tipo assim, do criador até o cara que vai consumir, e tem que ser muito mais instantâneo, não tem como você fazer uma super produção, porque aí você vai. Uma quantidade de produção, você vai aumentar o teu tempo ali, não tem jeito. Exatamente. Tem um canal que chama Vox, que eu gosto pra caralho. Eles têm uns vídeos ensaios muito bons, assim, e umas reportagens, e eles fizeram um especial lá que chama, tipo, a importância dos memes, alguma coisa assim. E os caras explicando, cara, tipo assim, o tempo de vida de um meme, às vezes, é 4 minutos. Se você fica 5 minutos no Photoshop pra fazer uma coisa bem feita, já era, você já perdeu o seu tempo, assim, pra nada, sabe? Cara, eu trabalhava no Gaveta, né, na época que a gente faz, de certa forma, criação de memes, só que na edição. E assim, eu trabalhava com a parte de VFX, então... Só de importância, você saiu do lado de quando? Infelizmente não trabalho mais lá, tem mais de um ano. Mais de um ano, e a galera sempre lembra de você como o cara do... O cara da Lura. É o famoso cara da Lura. Você não sabia? Não, é verdade, eu sabia. Eu sabia que eu tava no Gaveta. Eu tô assim, cara. Esse é o cara da Lura. Isso, é nesse momento que eu abro uma exceção e boto uma música no fundo do podcast, porque eu não sei como eu vou achar essa música. Paga nós, Alura, paga nós, tá? Tava aqui lembrando de você. Legal, tem que falar baixo que o Paulo Silveira tá passando aqui, daqui a pouco. Vixe, eu não sei quem é, então é melhor falar muito baixo, porque pode ser qualquer pessoa. Exatamente, toma cuidado. Mas aí chega uma piada visual que a gente tem que fazer. Só que assim, eu fazia o VFX lá, nas animações e tal, e o editor chega com uma demanda. Você tem que fazer, vamos brincar com essa imagem, vamos botar aqui, vamos botar a cara de não sei quem ali. Tipo assim, pra piada, vai funcionar, entendeu? Pra piada vai funcionar e eu não posso gastar um dia inteiro, sabe, pra uma piada que é um segundo de corte entre o meme e volta. A não ser que, assim, no caso do Jovem Nerd, que é uma super produção, assim, de termos de YouTube, né? Até brincava com o editor lá, o editor do Nerd Player, que é o cara mais pirado, assim, de ideia. O cara vem com uma ideia e tal, assim, eu sempre, antes de qualquer coisa, eu perguntava, olha só, tem que ficar bom? Ou é só pela piada vai funcionar? Beleza, tem que ficar bom? Ok, aí eu vou gastar minhas 3, 4 horas pra fazer um efeito. Você ficava mais responsável por fazer o que exatamente lá, assim? Cara, VFX, que são os efeitos, né? Colocar a cara de não sei quem, não sei aonde. Efeitinhos, vinhetas, né? Aquelas vinhetas, né, de programa, às vezes, um programa especial, sei lá, os caras vão na... do amanhecer, exato. Esse aí eu peguei no meio, assim, já fazendo as alterações já dali. É novela, né, cara? Caralho, vocês são doentes, cara. Mas precisa ser. Todo editor, ele não pode ser muito normal, assim, né, cara? Não. E eu fazia parte das thumbnails também, né? Que é a arte ali o pessoal chamava de vitrine, né? Mas são as thumbs dos vídeos. Aquela arte que sai pro YouTube e, no caso do Jovem Nerd, vai pro site dele também, né? Um outro formato. Então tem um pouco de composição de Photoshop. E o que você tá fazendo atualmente na sua vida? Eu tô bem Marília Gabriela aqui, né? Conte mais sobre a sua vida. Cara, eu tô fazendo tanta coisa. Eu tô fazendo tudo, serve? Tô fazendo tudo. Mas eu basicamente tenho 2 empresas. Uma trabalhando com motion, assim, projetos criativos. Eu tô mudando de nome agora, então nem consigo fazer jabá da minha empresa. Você não chama mais Hugo, você chama agora... eu faço... Vanessa. Raul. Mudando de nome. Vanessa. Ainda vou fazer meu perfil no Instagram. Vanessa. Mas e a outra é num portal que chama Paizinho Vírgula,
eu comecei fazendo YouTube, mas fui me envolvendo no trabalho. Hoje em dia, trabalho com a gestão da coisa como um todo, que é um portfólio grande de conteúdo. Tem vários podcasts, que é o Tricô de Paz, Trinco de Bicos, 2 podcasts infantis, que é o Coisa de Criança, Conta Pra Mim. Aí tem o YouTube, que é o Paizinho Vírgula. Aí, assim, uma vez por mês eu dou aquela dormidinha de 6 horas, assim. Toma um banho, às vezes. Às vezes eu acordo, sento no computador e volto pra cama. Todo dia 31 ele dorme. Em agosto, o tema é paternidade, né? Em geral. Então em agosto eu não durmo, né? Porque é o dia dos pais e é um comercial loucura, 1000 coisas pra fazer, então é um momento crítico, né? Mas aí eu faço assim, empreendedor total, né? Fazendo 1000 coisas. E para finalizar, de fato, agora, eu vou pedir uma indicação cultural para cada um dos 3 que está aqui na mesa, porque é isso que eu tô fazendo. Indicação cultural em que sentido? De qualquer coisa, livro, filme, série, música, qualquer coisa. Eu sei que é uma coisa muito surpresa assim, mas Sentei vai lá. aqui então, vou falar do cara, velho. Leiam Dragões de Éter, a trilogia do Rafael Dracon, livro de fantasia. São livros de fantasia, né? Que ele tem o mundo que ele criou lá, mas ele faz uma releitura de vários personagens de contos de fadas. Então tem lá Chapeuzinho Vermelho, que na verdade ela... Enfim, não posso falar muita coisa porque senão é spoiler, mas ela viu a avó dela ser trucidada pelo lobo. E aí tem João e Maria, que são 2 crianças traumatizadas lá, que até que superaram bem o rolê, mas tipo assim, né? Tem tudo, ele faz releituras disso tudo. Então fica aí, ele é um dos autores mais consagrados da literatura fantástica nacional, atual inclusive. Tá pra lançar o 4º livro em breve, então fica aí minha dica, que o cara é fera e eu gosto muito dele. Muito legal. E agora, Felipe, quer dar sua dica cultural aí? Você segurar essa encrenca? A minha dica é a seguinte: você, caro ouvinte do Como é que Pode, que curte a arte de documentar através do audiovisual, também conhecido como documentários, assine o mês grátis da Amazon Prime para você ter acesso ao Prime Video e assista a série que chama All or Nothing. Todas elas são alguma coisa envolvendo o esporte. Normalmente eles pegam uma temporada de um time de diversos esportes, tem de futebol, tem de futebol americano, tem do rugby. Mas não se preocupe com o conteúdo em relação, não se preocupe com o tema. Se você não gosta de esporte, não tem problema. Assiste uma temporada, você vai ver assim, o trabalho que os caras têm para documentar durante um ano inteiro a temporada de um time que, sei lá, tem 50 jogadores, como que eles fazem. É maravilhoso para quem gosta de documentário. É muito bem feito, muito bem feito. Então minha dica é essa, All or Nothing, no Prime Video. Eu fiz essa recomendação no palco, inclusive, quando me perguntaram sobre podcasts. Eu não sou consumidor de podcasts e só fui parar nesse universo por causa do Joe Rogan. Ele é comentarista de MMA, ele trabalha com UFC e tudo, mas ele tem um podcast que é muito popular na gringa e para as pessoas que tiverem um pouquinho do conhecimento de inglês aí, vale muito a pena porque foi 100% de inspiração dele, assim. O Poucas só existe por causa do Joe Rogan. É um anime, Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, que inclusive tem um episódio do meu podcast sobre ele, que é Ataque ao Titã e o Fascismo. Cara, é um anime assim, sem precedente. Só pra dar um spoiler pra galera, tem uma personagem chamada História no anime, e ela ajuda a meio que desmistificar um governo autoritário e derruba esse governo. E olha, parece uma coisa meio realista demais, não? Pois é, tipo, a história, né? O anime mostrando como que a história tem o poder de mudar a sociedade pra melhor. Demais. Então, eu só falei o nome de um personagem, eu não falei nem nada sobre o anime. Sim, só falei, só pra vocês terem ideia de como que esse anime, ele é bizarro de bom, cara. Assim, é bizarro. Eu tô viciado. Pra você ter ideia, eu não lia mangá, eu só assisti anime. Quando eu assisti esse anime, eu falei, porra, eu quero saber o que acontece. Tem mangá, vou ler o mangá. E, tipo, li o mangá em uma semana. Tipo, li tudo de uma vez. Porque realmente vale muito a pena. O anime, ele tem uma pegada muito filosófica e historiográfica também. E tem tudo a ver com fascismo, né? Que é uma palavra que tá aí na sociedade hoje em dia. E muitas vezes usada de forma errada, né? A gente vê que hoje em dia existe uma banalização de conceitos. Tanto de comunismo, de fascismo. E esse anime, ele para a pessoa que sabe um pouquinho do que é o fascismo, olhar com um olhar atento, você vai conseguir identificar muitas coisas, né, sobre características do fascismo no anime. E é minha dica, e eu acho que vale muito a pena assistir.
Ai, os seus ouvintes já devem conhecer, mas é que eu tô muito apaixonada por Brooklyn Nine-Nine. É uma série da Netflix, né, que é tipo o dia a dia de uma academia de polícia e tem ali os personagens. Eu gosto muito, muito, muito. E se tiver mulheres me ouvindo aí, tem um portal que se chama Histeria, que é conteúdo produzido por mulheres, para mulheres. Então acho que é legal a gente fortalecer esse tipo de rolê também, esse tipo de produção. E de livro também eu recomendaria para mulheres, que é o livro da Sheryl Sandberg, que hoje é a chefona lá do Facebook, que se chama Faça Acontecer. Esse foi um livro muito importante para mim, enquanto mulher que trabalha e tal, para aprender a negociar salário, entender minha capacidade de entrega, entender que eu tenho que me posicionar no trabalho e tal. Então, foi um livro que me revolucionou muito, assim, e são as minhas recomendações. E para os homens, eu recomendo que lavem o pinto. Já é um bom começo. Para os homens de pinto, né? Que tem também os homens sem pepeca. Para aí! Tem os homens de pepeca, desculpa. E tem também as meninas de piu-piu. Então, assim, se você é portador de um pinto, lave o pinto. Muito obrigada, gente. Ou se imagina juntos. Tá bom, assinem o Apple Plus, que lançou hoje, que é tipo a plataforma de filme e documentário. E lançou um documentário chamado Dads, que é o cara que eu trabalho. É um jabá, né? Obviamente. O cara que eu trabalho está nesse documentário. A diretora não é nada menos que Bryce Howard, que é filha do Ron Howard. Ou seja, é um documentário de Hollywood que fala sobre paternidade. E tá lá um tal de Thiago Queiroz. Esse é o cara que é o criador de conteúdo que eu trabalho. E no filme tem uma galera assim, de boa, né? Will Smith, Neil Patrick Harris, Jimmy Kimmel, assim, de leve esse documentário. Bem bacana. Agora vamos para a dica da Thalita Lefer. Vou dar duas dicas. Tá ótimo. Lê Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que esse livro, ele... Eu não vou falar todo ser humano, porque o que define ser humano hoje em dia, não é verdade? Defina ser humano hoje em dia. Se não for também, não vai querer ler. Não vai. Foda-se. Lê Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E escuta um podcast novo que eu lancei, que chama Mas Tem Online, que ele faz parte dessa família da Amarelo. E é um podcast muito diferente de cultura pop, de podcast que você está acostumado. Sou eu e a Paula, que é jornalista e redatora da Amarelo. E a gente fala em 20 minutos de série, filme, livro e tudo que tem online. Livro geralmente online é Kindle, essas coisas. Mas é bem legal, tá no Spotify também. E é isso. E bebam água. Sobre dicas de cultura, tem uma banda chamada Kings Kaleidoscope, eu acho que esse é o nome, que é uma banda dessas cristãs gringas, que eu acho foda demais, que é tipo meio que um Fall Out Boy de Jesus. Eu acho maravilhoso. Todo mundo já deve ter visto Coringa, que eu adorei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso indicar. Eu posso indicar que as pessoas devam pensar em outros serviços de streaming além do Netflix, porque a Amazon Prime e HBO Go são, se você tiver uma tia que tenha, para não ter que pagar assinatura, vale a pena. E deixa eu ver outra dica de cultura. Cultura é coisa ruim. O negócio é fazer crossfit. É isso aí. Agora, pra finalizar, esse é um quadro que eu sempre pego as pessoas de surpresa. Tipo a dica da semana. Exatamente, é isso. É uma dica da semana? A dica da semana. A dica da Pode semana. ser tipo referente a qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá. Vai ser pro seu podcast, eu tenho quase certeza disso. Não, sim, escutem o meio-fio. Não, além disso. Mas não vai ser sobre podcast, não. Eu vou indicar uma coisa que eu ia indicar no meio-fio, e daí acabou que eu não indiquei outra coisa. Eu vou indicar uma série do Hulu, que tem plataformas ilegais, vocês se virem pra assistir, eu não vou fazer propaganda de pirataria. Na plataforma Give Your Jumps, como diz o Chris Dias. É isso mesmo, exatamente. Dá seus pulos aí que vocês acham. É uma série que chama Looking for Alaska, que é um livro do John Green, que virou série agora, é um dos meus livros favoritos, e a série tá impecável, linda, morri de chorar. É muito legal, assistam, é isso. E é sobre o que exatamente? Quanto menos saber, é mais legal. É um menino que vai para um internato e conhece a Alaska, e daí ela é doida, e é isso aí. Muito bom, muito bom. A gente gosta de gente doida. Eu adoro gente doida. Gente doida é muito mais interessante. Muito mais. Não, gente, a série é muito boa, é muito profunda. Eu acho que eles aprofundam no sentido assim, aprofundaram bem os personagens. Pra quem lê o livro vai gostar, vai ficar satisfeito. É bem, bem legal.
Isso é bom, né? Porque quando a gente tá muito acostumado a ver adaptação de livro pra filme, e aí vira uma coisa super rasa, assim, e Sim, a galera odeia, né, geralmente. Eu acho que eles fizeram muito bem de ter feito a série. Eu vi algumas pessoas reclamando da divisão da série, mas eu concordei com a divisão da série, achei muito boa. E não vai ter, acredito eu, né? Não é pra ter uma segunda temporada. Gente, é muito bom. E o livro é muito bom. Então, Looking for Alaska, chama Quem é Você, Alaska, em português. Os dois. Tanto o livro quanto o filme. Quanto a série, desculpa. É isso. Então, se tiver a segunda temporada, podem ignorar. Podem ignorar? Quer dizer, não sei, acho que eu vou ver, mas... A gente sempre assim, né? A gente acaba vendo. Pois e é. passando raiva depois. É bom passar raiva às vezes. Pra falar mal com propriedade. Propriedade, exatamente. A minha dica é a melhor de todas, né? Infelizmente, vou ter que fazer essa crítica aí com meus companheiros de Mediocratas que não mencionaram o podcast Mediocratas aqui nesse momento. Mas é um podcast cultural que fala sobre cinema. Mas é um bom podcast. Agora falando sério, se vocês puderem conferir o nosso podcast, a gente agradece. Mas agora fazendo uma dica legal, tá? Agora voltando pro assunto, continuando na verdade no assunto podcast. Se você não conhece ainda o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, que teve aqui, se não me engano, acho que é a 4ª temporada do Projeto Humanos, que fala sobre o caso Evandro. É um podcast em formato storytelling, né? Em que ele é bem longo, os episódios têm em média 1h30, mas falar que ele é muito denso também. E além disso ele é muito tenso também, porque eu tinha falado tenso, aliás, eu tinha falado denso, ele falou tenso, então ele é ambas as coisas na verdade. É ambos os dois. E aí ele conta como foi desvendado um crime, como é que foi a investigação, melhor dizendo, de um crime que aconteceu no Paraná. Então é muito legal, ainda não terminou essa temporada, ele está em um hiatozinho de alguns meses. E então se você se interessou, corre lá, escuta, porque é muito bom e se você conseguir correr, você consegue pegar de volta. Acho que é só em 2020, né, que ele vai voltar. Talvez no finalzinho desse ano, mas vamos ver. Nada sabemos. Talvez nem ele. Eu tenho uma outra indicação cultural que eu acabei de ver. Na Islândia, os McDonald's fecharam tem 10 anos. O sujeito foi lá no último dia, comprou um McDonald's. E aí tem muito tempo que ele está passando ao vivo como o tempo está afetando esse lanche. Ou seja, você pode ficar o seu dia aí, o tempo que você tem de folga, vendo o devagar, a lenta deteriorização de um McDonald's. Então... O que eu falei errado? Nada. Falei bonito, mano. Os caras só me zoam. Mas aí tá aí uma coisa cultural, um produto de cultura islandês. Fica aí. Lembrando disso, eu não ia ter indicação cultural, eu ia pensar depois em enfiar nesse podcast. Em paralelo a isso, essa live desse McDonald's, tem um perfil no Flickr, esse site antigo que talvez a galera com menos de 25 anos nem se lembra mais que existia um site profissional de fotografia chamado Flickr, que foi adquirido pelo Yahoo. Os clubes do Brasil usam Flickr para subir as fotos do dia a dia. Ninguém liga. A galera lembra até do Flogão, não vai lembrar do Flickr? Flogão. Mas aí tinha um Flickr que eu posso linkar aí depois se eu lembrar o nome. Que é várias fotos realmente de um Big Mac ao longo dos dias. Eu acho que tinha batata também do lado. E você vê as fotos você vê a foto de vários dias. E sabe o que aconteceu nesses vários dias com o negócio? Nada. A concentração de conservante nessa bagaça é impressionante. E é isso aí. Todo mundo dormindo formal depois desse. Bom, finalizando isso aqui, eu agradeço a companhia desses jovens rapazes, podcasters, jornalistas aqui. E espero que todos tenham gostado dessa cobertura, porque nós gostamos muito do evento, foi muito legal. E foi muito legal também gravar com todas essas pessoas bacanas. E mais do que isso, gravar presencialmente é sempre muito foda. A gente não depende daquela conexão merda da Skype, do GVT, do Discorder, aquele aplicativo gamer. E é isso aí, deixa eu só deixar o último jabá aqui então, pra você que tá ouvindo aí, ouviu até agora e gostou. Entra lá www.arcade.com.br, tem lá nossos textos sobre cultura pop, tem umas coisas muito legais lá pra você ler, tem bastante coisa já. Ouça também Mediocratas, tem toda a plataforma que você conseguir imaginar que rola podcast, tem a gente lá. E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que a gente precisa... Posso fazer meu último jabá?
Outro já é o terceiro? Já vai pedir música no Fantástico. Lembrei. Peraí. Deixa eu... Vai Bruno e depois vai Felipe. Nosso episódio a gente vai lançar um episódio também sobre evento, contando nossa experiência pessoal, todo o trajeto até a volta pra casa. Spoiler, quer dar um spoiler? Coisas que ainda vão acontecer. Envolve ex-BBB. Nossa, eu já tinha esquecido dessa história. Então, e aí depois, assim que o episódio sair, eu falo com o Dolphus, ele joga o link aí. Demorou. Só falar quando vai sair. Vai, Bilu. Meu último jabá é... Meu último jabá é o seguinte, entrem no www.soundtrap... Mentira, não vou fazer isso não. É o seguinte, galera, o evento foi muito bom. Cara, pediu uma palavra pra fazer uma brincadeira. Não percam a... Vai ser cortado! Não percam a oportunidade de entrar no Spotify, procure a playlist do evento. Pra quem quer começar a fazer um podcast, ou então já faz, é muito, muito, muito útil. Então, assim que puderem, eu tenho certeza que o Douglas vai deixar o link aí, igual ele falou. Não percam essa oportunidade. É muito, muito, muito bom. E um jabá final, mas aqui é de verdade, é o final porque a música já está subindo. É o jabá do próprio perfil do Como é que Pode, tanto no Twitter quanto no Instagram, porque assim, muita gente falou assim, ai caramba, eu não vi que ia ter evento do Spotify. Pois é, eu tô postando lá já tem algum tempo, não tanto tempo assim, porque eu fiquei sabendo do evento também, faltando um dia para as inscrições. Mas assim, tava lá, né? Tem todos os links aí na descrição, Twitter, Instagram, a porra toda. Inclusive, uma coisa que eu lembrei, porque eu vi no perfil do Como é que Pode do Instagram, pra vocês que ouvem podcast aí, que estão ouvindo nesse momento, entrem lá no site da ABPod, respondam a Pod Pesquisa 2019, que ajuda muito a comunidade produtora de podcast, pra gente saber o perfil do ouvinte e pra gente poder não só, talvez, produzir um conteúdo mais adequado, mas também pra gente entender pra quem que a gente tá produzindo, quem que ouve e, enfim, pra gente poder melhorar o ecossistema como um todo. Destaque final aqui, enquanto a música continua subindo. Isso porque ele acaba... Bebam água. Bebam água. É isso aí. Adeus. Acabou.